Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 16 de fevereiro, quarta-feira da sexta semana do tempo comum. Deus te abençoe. Esse é o nosso programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, a nossa devocional. Você que está assistindo ao vivo, seja um compartilhador. Aperta aí no botãozinho compartilhar e na primeira opção, que é compartilhar no teu feed de notícias. E aí é só concluir e você vai estar transmitindo ao vivo esse Evangelho do Dia, ao vivo, na sua página do Facebook. Amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho do Dia. Amém? Esse Evangelho tem nos abençoado, mudado nossa vida, colocado fé no nosso coração. O Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nós estamos orando por Petrópolis, né? Muitas mortes, mais de 80 barreiras. Sabe que a minha família mora em Petrópolis, toda a minha família, né? Mas graças a Deus, nos bairros que eles moram, nas ruas que eles moram, nós não tivemos assim nenhum acidente envolvendo as casas da nossa família. A irmã da Marisa, no quintal dela, caiu uma barreira. Ruas próximas das casas foram totalmente danificadas. Mas onde o Estevão está, a minha irmã, onde meus irmãos moram, onde as irmãs da Marisa moram, graças a Deus houve uma proteção. Mas nós estamos orando pelas famílias, né? Principalmente por aqueles que estão em luto, porque perder casa é uma coisa. Agora, perder membros da família é muito difícil. O Senhor vai dar a bênção e a graça. Amém? Em nome de Jesus. Muito obrigado pelas orações. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu, por o Senhor ter guardado nossa família. Pai, muito obrigado pela tua bênção, pela tua graça. Nós colocamos nas tuas santas mãos, Pai, a nossa vida e esse dia. Abençoe, Pai, os petropolitanos, as pessoas que ali estão morando, que ainda estão muito assustados com essa chuva. Abençoe todos. Nós pedimos agora, Pai, nos dê um dia muito feliz, um dia de reconstrução, um dia de bênção, um dia de paz. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ontem o pastor Orlando ia fazer com a gente o Orando a Palavra, mas ele ficou preso no ônibus no momento da chuva, né, até 8 horas da noite. E ele foi a pé para casa. Ele tem andado uns 5 quilômetros a pé, não é? Porque as pessoas tiveram que deixar seus carros, seus ônibus, e ir a pé para casa. É o que ele fez, não é? Graças a Deus, porque o pastor Orlando também está tudo bem na casa dele, e a gente precisa realmente da graça do Senhor. Amém? Sejam bem-vindos e bem-vindas, Suzete, Agar, seja bem-vindo Tereza Pereira, Renata Roque, a amada pastora Juliane Mota, Martinha, minha intercessora, Fábio Lúcio Brandi, Roger Moreira, Agar. O Fábio hoje ia dar aula presencial, né, Fábio? As escolas suspenderam as aulas, está com a gente. Deus te abençoe, querido Fábio. Suzy e Fausto, Dina Helena, que alegria. Gilmar, irmã Ana Beatriz, Ione, que alegria ter vocês aqui conosco. Bênção do Senhor. Irmã Gabriela, Zé Mauro, Tereza Pereira, glória a Deus. Nancy, Reinaldo Pereira, nosso amigo lá em Ji-Paraná, glória a Deus pela vida de vocês, que bênção, que alegria. Ontem nós fizemos o Orando a Palavra ao vivo aqui no Facebook, muito bom, gente. Assiste essa palavra que o Senhor me deu ontem, sobre colocar na mão de Deus e descansar. Foi uma palavra 37 minutos ou 30 minutos, então tremendo, algo de Deus
para a nossa vida. Amém? Erli Lins, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nossa amada Denise Vieira, lá em Portugal, né, Denise? Deus abençoe Portugal, Deus abençoe Estados Unidos, com a Suzy e o Fausto. Deus abençoe nossa irmã Herodi Davi, ali em Campos do Goitacazes. Deus abençoe os irmãos e as irmãs, em nome do Senhor Jesus. Muito bom, hoje é dia 16 de fevereiro, quarta-feira da sexta semana do tempo comum. Rodrigo Sardinha Hermes, meu sobrinho de Ji-Paraná, não é? Glória a Deus. Deus te abençoe, Rodrigo, Madalena, as crianças, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar, nós temos o Rodrigo, que é nosso sobrinho que mora fora de Petrópolis, né, mãe? A gente que mora fora de Petrópolis também, e a Tamires que mora na Polônia. Então, o resto da nossa família é toda de Petrópolis. O petropolitano, ele nasce em Petrópolis, cresce em Petrópolis, casa em Petrópolis, multiplica em Petrópolis e morre em Petrópolis. Não é? O Rômulo, né, que não mora lá. É aí o Rômulo também, que mora no Mauá, né? Querida Amélia, paz, Deus abençoe. Muito bom, queridos. Vamos então ler o Evangelho de hoje, que é Marcos 8, do 22 ao 26. Evangelho de Marcos 8, 22 ao 26. Então chegaram a Betsaida e trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa, recomendando: não entre na aldeia. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, por esse evangelho tão santo e provocador. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por toda sorte de bênção. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, fala conosco, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmão Paulo César Muniz Hermes, irmãos e irmãs. O Evangelho, irmãos e irmãs, mostra a ação de Jesus. Jesus curava todos de uma forma perfeita e maravilhosa. Mas no Evangelho de hoje, nós temos um caso de uma pessoa que não foi curada imediatamente. O processo foi retardado. Alguns biblistas dizem por causa da falta de fé desse homem. Outros biblistas dizem é Jesus ensinando para cada um de nós que nem todos os casos são tratados de forma iguais. Mas na realidade, amados irmãos e irmãs, esse evangelho, ele também fala que a ação na nossa vida, muitas vezes pela nossa atitude, ela é uma ação perfeita. E outras vezes, pela nossa atitude, é uma ação retardada, que vem devagar e demorada. É interessante, irmãos e irmãs, também que esse evangelho fala do homem que vê
com dificuldade, e o homem que tem a sua visão restabelecida completamente. É também um processo espiritual na nossa vida. Quantas vezes, irmãos e irmãs, a ação de Deus na nossa vida, por nossa permissão, por nossa fé, por nosso desejo, faz com que a nossa visão seja completamente restabelecida. E quantas vezes a pessoa aceitou Jesus, se batizou, mas ainda tem uma visão retardada, doente, não consegue ver o Evangelho, nem ver a vida como deveria ver, não é? Então hoje nós vemos a misericórdia de Jesus e insistir para que esse homem pudesse ver tudo perfeitamente. Jesus não o abençoa e deixa ele sair com o resultado que ele conseguiu. Jesus abençoa. Uma vez que o homem não adquiriu o resultado que Jesus queria e que o homem necessitava, Jesus o abençoa novamente. O nome disso, querido irmão e irmã, é tratamento de Deus. Gilmar Eliseu, chama-se tratamento de Deus. Então, no Evangelho de hoje, que é Marcos 8, 22 e 26, diz que eles chegaram em Betsaida, e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Não é? Nós sabemos hoje que Betsaida, Cafarnaum, são cidades que não existem mais. São apenas ruínas. Não é? Quando você está indo para o monte, está indo para Cesareia de Filipe, não é? Bânias, você do lado direito assim, você consegue visualizar as ruínas de Betsaida, não é? Jesus entra nessa cidade, nessa aldeia, e lhe trouxeram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Ou seja, houve uma intercessão. As pessoas trouxeram o cego e as pessoas falaram assim: toque nesse cego, Senhor. Porque a Bíblia diz que todas as pessoas que tocavam em Jesus eram curadas, não é? Então essas pessoas, crendo em Jesus, pedem para Jesus tocar nesse cego. E aí, amado, agora começa todo um processo de cura, de restauração e de milagre. Versículo 23 diz: Jesus tomando o cego pela mão, né? Jesus toma o cego pela mão. O Senhor Jesus dá a mão àquele cego. É um milagre tremendo, uma bênção tremenda, não é? Você não vê isso no Evangelho. Jesus dando a mão a alguém, mãe. É muito raro, não é? Nós vemos aqui Jesus pegando aquele homem pela mão. Já faz parte do tratamento de Jesus. Depois a Bíblia diz: levou para fora da aldeia. É interessante que Jesus leva ele para fora da aldeia, Eusimelo, Luiz Melo, e depois de que cura esse homem, diz: não entre na aldeia. Vá para casa, mas não entre na aldeia. Não é? Jesus então tira ele da aldeia, ministra cura nele e diz: não entre na aldeia. Isso é um sinal muito interessante do discipulado. Quando eu passo a ser discípulo de Jesus, a minha vida tem que mudar. Eu não posso fazer as mesmas bobagens que eu fazia antes, não é?
eu preciso agora, em nome de Jesus, deixar a velha aldeia, não é? Preciso encontrar uma nova direção para a minha vida. Encontrar com Jesus significa ter uma nova direção. Amém, queridos? Então você vê, Loned, que Jesus pega o cego pela mão, leva para fora da aldeia, depois Jesus cuspiu nos olhos do homem, já é a terceira ação de Jesus. Bastaria encostar, mas Jesus encostou na mão, caminhou com ele para fora da aldeia. Quantos metros, mãe? Nós não sabemos. Talvez 1 quilômetro, talvez 500 metros. Ele ali caminhando com Jesus. Depois Jesus cuspiu nos olhos do homem. Olha que coisa tremenda. Terceira ação do Senhor Jesus. Impondo-lhes as mãos. Depois o Senhor coloca as mãos sobre ele. E depois o Senhor pergunta: você vê alguma coisa? Então, irmãos e irmãs, olha a ação do Senhor Jesus. Pega pela mão, leva para fora da aldeia, cospe nos olhos, impõe as mãos e pergunta. Foi todo um longo processo. Por quê? Porque essa doença era muito difícil? Não. Jesus curou centenas de cegos. As pessoas encostavam em Jesus e as pessoas eram curadas. Essa não era uma doença difícil. Quem dificulta as coisas somos nós. Nós que muitas das vezes fazemos a vida ficar pior. Fazemos volta, igual o povo de Israel. Era para chegar em 6 meses andando. O que você faz em 1h40 de ônibus, eles fariam 6 meses andando. Levaram 40 anos para chegar na Terra Prometida. Ficaram dando volta, se perderam lá na Jordânia, não é? Saíram ali da Península do Sinai, entraram para a Jordânia e ficaram lá 40 anos. Nós dificultamos o processo de Deus na nossa vida, não é? Mas não tem problema. O Senhor Jesus é misericordioso, mas muito misericordioso. E o Senhor Jesus pega e abençoa a vida desse homem, mesmo que precise ter um processo diferente de todos os outros. Não é? Qual a causa desse processo? Como eu disse, alguns biblistas dizem, esse homem era um homem que não tinha fé. Mas o Evangelho não fala nada disso. Fala apenas que foi um processo mais demorado. Não é? Mas para Jesus não tem problema. Jesus faz tudo o que tem que fazer para você ter um dia abençoado, um dia feliz. Coloca a mão, tira da aldeia, cospe nos olhos, impõe as mãos novamente, pergunta, você está vendo alguma coisa? E é nesse momento, irmãos e irmãs, que o homem responde, no versículo 24. O homem, recuperando a visão, respondeu. Recuperando a visão. Mas não recuperando 100%. Recuperando parte da visão. Ele responde. Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Ou seja, ele ainda não consegue ver perfeitamente as pessoas. Irmãos e irmãs, como nós temos dificuldades para enxergar perfeitamente as pessoas. Principalmente as pessoas que nos fizeram mal, as pessoas que nos maltrataram, as pessoas que
o bem que nós fizemos pagaram com mal, como nós temos dificuldade de ver as pessoas, não é? É interessante que ele viu as pessoas como árvores. Ou seja, quando a Bíblia diz, recuperando a visão, respondeu, vejo as pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Esse homem era cego, eles não viam nada. Um dia desse, a gente estava ouvindo, né, Marisa, um cego na internet, que alguém lhe perguntou assim, qual a cor que você vê? Ele falou assim, cego não vê cor. Cego não vê nada escuro, nada claro, nada branco, nada amarelo. Nós não vemos cor, não é? E ele diz assim, eu fiquei cego com uns 7, 8 anos, então eu sei o que é cor. Eu sei o que é preto, sei o que é branco, sei o que é amarelo. Mas ele diz assim, eu não vejo cor, cego não vê cor. Simplesmente não vê nada. Você imagina, ele não vê nada. Quando você fecha os olhos, você vê assim meio preto, né? Ele falou assim, não, eu como cego não vejo nada. Esse homem era um homem que não via nada. Ele teve a graça de recuperar um pouco da visão. E aí viu os homens como árvores. Irmãos e irmãs, preste atenção nessa linda palavra, querido. A ação de Deus na nossa vida, ela é perfeita, mas muitas vezes ela é progressiva. E nós precisamos da graça de Deus para conseguir, Adriana, ver as pessoas como pessoas, não como árvores, não como coisa, não como monstros. Isso é tão estranho que muitas das vezes nós temos até mais misericórdia de um pombo do que de um mendigo, do que um morador de rua. Nós devemos ter misericórdia de todo ser criado pelas mãos de Deus, principalmente o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Esse rapaz teve a sua visão provisoriamente curada, em parte curada. Ele não conseguia ver completamente, não é? No caso específico dele, exigiu um processo. E Jesus não tem problema com isso. Olha o que a palavra de Deus diz. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. Jesus colocou as mãos novamente, agora sobre os olhos dele. Jesus já havia pego pela mão, tirado da aldeia, cuspido nos olhos, colocado as suas mãos, talvez na cabeça, perguntado, mas como ele não via perfeitamente, Jesus, a Bíblia diz assim, novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. Então já tinha colocado, né? Colocou novamente as mãos nos olhos. Amado, o tratamento de Deus é um tratamento perfeito e permanente. Se preciso for, Jesus novamente vai colocar a mão nos teus olhos. Se preciso for, Jesus novamente vai tratar de você. Não é o poder de Deus que é limitado, querido. Nós limitamos Deus. Mas se necessário for, Ele age novamente. Há uma paciência em Jesus. Há uma misericórdia em Jesus que não se vê na vida de ninguém. Só Ele tem. Ele não desiste de você. Jesus queria curar aquele cego. Aquele cego queria ser curado. As pessoas que levaram o cego a Jesus queriam que o cego fosse curado. E o Jesus misericordioso toca nele, não é? Ele realmente, ele passa a ver, mas não perfeitamente. Então Jesus faz o que, César? Ele toca novamente.
Talvez a obra de redenção na sua vida, né, ainda esteja pela metade. Porque na obra de redenção existe uma palavra chamada santificação. Nós somos salvos, nascemos de novo, somos justificados. Jesus nos declara pessoas justas. E agora existe um processo chamado santificação. Talvez esse processo ainda não começou na tua vida. Eu aceitei Jesus, nasci de novo, fui justificado. Mas esse processo está muito lento na minha vida. Ainda me comporto nas redes sociais, ainda me comporto na minha família, na sociedade, como me comportava antes. Ou seja, a santificação ainda não foi desenvolvida na vida dele, da pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Eu tive um encontro com Jesus. Eu nasci de novo e fui justificado. Isso significa que todos os meus pecados foram apagados, foram retirados do arquivo. Não existe mais nenhum boletim de ocorrência contra a minha vida no céu. Eu fui justificado. Alguém disse assim: mãe, o preso é condenado a 30 anos. Ele cumpre a prisão 30 anos por homicídio. Ele foi justificado? Não. Ele continua sendo um homicida que cumpriu a sua pena, mas não justificado. Agora, quando você aceita Jesus, ele declara você justo. Você é justo. Aleluia. Justificado para um processo de santificação. Amado, sempre veja esse processo como escada, né? Não é um tobogã. Alguém pensa que a graça é um tobogã, mas eu deito lá, pronto. O tobogã você chega lá embaixo de qualquer jeito, né? De cabeça para baixo, de barriga para cima, de barriga para baixo, de cabeça para cima, né? Você vai chegar, não é? A graça não é um tobogã. A graça é uma escada. Por quê? Porque ela exige resposta humana. A graça exige resposta humana. Não é? Spurgeon dizia o seguinte: a graça que não muda a nossa vida não é a graça que nos salva. Entendeu? Se eu tenho a graça, mas essa graça não mudou minha vida, logo não é uma graça que vai me salvar. Então, amados irmãos e irmãs, é um processo. Eu me converti, nasci de novo, sou justificado. E agora eu tenho uma caminhada chamada santidade, também pela graça, não é? Mas que exige uma resposta minha. Como eu disse, o Senhor Jesus não tem problema. Ele vai impor a mão nesse homem de novo. O que ele quer é esse homem 100% abençoado. É um processo longo, né? Deu a mão, saiu da aldeia, cuspiu nos olhos, impôs as mãos, perguntou. Ele foi mais ou menos curado. Que bom, né? Para quem não via nada, mas vê homens como árvores, foi uma coisa linda. Mas Jesus insiste. Você percebe que o homem não pede para Jesus insistir? No Evangelho não, mas Jesus insiste. Gente, Jesus insiste com a nossa santidade. Jesus insiste com a melhora da nossa vida. Jesus insiste que a gente saia do ponto que nós estamos e avancemos para um ponto seguinte, né? O Senhor insiste que a gente passe de etapas. O Estevão estava mostrando para a Lídia um joguinho que ele conseguiu passar em todas as etapas, né? Ele zerou o jogo, não é? A nossa vida espiritual
Jesus quer que a gente passe de etapa. Ele não quer que a gente fique vendo homens como árvores. Não quer que a gente viva uma vida cristã fracassada. Uma vida cristã que é vergonha para o Evangelho. Amado, eu estou cansado de ver vergonhas colocadas nas redes sociais de crente. E é isso que Deus quer para a gente. Jesus quer que a gente evolua. Jesus quer que hoje a gente seja melhor do que ontem. E Jesus não desiste. O homem não pede para Jesus continuar o processo. Mas o Senhor pergunta, você está vendo? O que está acontecendo contigo? Você vê alguma coisa? Eu vejo homens como árvores. Muito bem. Jesus então impõe novamente a mão sobre ele, nos olhos dele. E a Bíblia diz assim, olha, então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Querido, eu devo pedir espiritualmente a Jesus assim, Senhor, eu quero passar a ver claramente a vida. Senhor, eu quero ficar restabelecido na minha visão espiritual. Senhor, eu quero distinguir tudo de modo perfeito. Eu não quero ver os homens como árvores, ver minha família como árvores, ver as pessoas da minha igreja como árvores. Eu quero ver de modo perfeito, do modo como o Senhor quer que eu veja. Me chama muita atenção isso, querido. O Jesus que não aceita que esse homem seja mais ou menos curado. O Jesus que não aceita que esse homem seja mais ou menos abençoado. Não é? Não, tudo bem, meio copo tá bom. É igual um dia desse fui pegar o café lá na igreja, mãe, né? E ficou só um pouquinho de café, né? Eu falei, tá bom, vou tomar esse pouquinho de café aqui, tá tudo ok, né? Jesus não quer isso. Jesus não aceita que a nossa vida seja mais ou menos. Eu não vou ser um crente mais ou menos, um santo mais ou menos. Amado, todos nós somos chamados à santidade. Isso significa que todos nós somos chamados a uma vida santa. É terrível você ver crente gritando assim, eu não sou santo, eu não sou santo. Ao crente falar palavrão, eu não sou santo. Aí ele briga na igreja, eu não sou santo. Amado, a vontade de Deus é que todos nós sejamos santos e santas. Esse é o grande desafio. Eu não devo ficar me firmando nos santos e santas que viveram. Eu devo ter eles como testemunhos para a minha vida. Mas eu mesmo preciso falar, eu quero hoje ter uma vida santa. No meu trabalho, na minha família, no meu relacionamento. Eu não quero ver homens como árvores. Eu quero ver homens como imagem e semelhança de Deus. Eu quero discernir claramente a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso caminhar na santidade. Então a minha oração é hoje, Nancy, Senhor, insista comigo. Não é? Quando eu olho a minha história, eu fico pensando assim, puxa vida, quanto trabalho eu dei para Deus. Deus teve que insistir muito, mas muito, para que eu chegasse ao degrau que eu estou hoje, sabendo que existem muitos degraus pela frente. É igual, mãe, o João Clímaco, que no século VI escreveu a Santa Escada, ou Escada do Paraíso. Ele morou durante muito tempo, 20 anos, ele morou sozinho no Monte Sinai.
comendo raízes, ervas, folhas das árvores, mas 20 anos. E depois ele voltou, desceu do Monte Sinai, e lá no pé do Monte Sinai tem um mosteiro até hoje, que é o Mosteiro de Santa Catarina, na época chamava Mosteiro da Transfiguração, e ele passou a ser um abade desse mosteiro. E ele escreveu um livro chamado A Escada, ou A Santa Escada, né? Com 30 degraus, mostrando bem o ministério de Jesus antes de iniciar, né, os 30 anos de Jesus. Então, amado, é dessa forma. Né? Eu tenho muitos degraus pela frente, mas eu agradeço muito a Deus por Ele ter insistido comigo. Eu caía, nunca deixei a igreja e nunca tive vontade de deixar a igreja. Mas quantas das vezes eu caí em pecado, feri a vontade de Deus, não é? Mas o Senhor nunca me abandonou. Ele continuou insistindo na minha santidade. Tem pessoas que dizem assim, eu estou no mundo, mas Jesus não me abandonou. Não, Jesus ele não está querendo ficar olhando você rolando na lama do pecado. Jesus não está querendo ver você voltando ao vômito do pecado. Ele não te abandona porque ele quer insistir na tua santidade. Ele determinou, eu vou fazer o Alex ser santo Alex. Eu vou trabalhar na vida da Cíntia, na vida da Ana, eu não vou desistir. Volto a dizer, esse cego aqui, ele não pede nada, não é? Se você está vendo, não estou vendo. Jesus vai e coloca novamente a mão nele. Até que ele consegue ver claramente, fica restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Enquanto ele estava distinguindo de modo imperfeito, vendo homens como árvores, era sinal de que ele ainda estava num processo, não é, de cura pela metade. Mas o Senhor Jesus insiste com ele. O Senhor insiste conosco. O Senhor não desiste de você. O Senhor não desiste de fazer você ser uma pessoa melhor. Ele não desiste de manifestar a graça dele na sua vida. Ele não desiste. Hoje você vai passar o dia inteiro segurando na mão de Jesus, Jesus segurando na sua mão. Se preciso for, ele vai tirar você dessa aldeia, não é? Se preciso for, ele vai fazer todo o processo. Cuspir nos olhos, colocar a mão. E se não der certo, ele vai fazer de novo. Lembra disso, amado. Quem retarda o processo somos nós. Nossos pecados, nossa incredulidade. Não é, Adriana? Nós retardamos o processo de Deus na nossa vida. Não é? Nós precisamos, pela graça de Deus, falar, Senhor, continue hoje trabalhando na minha vida. Continue hoje melhorando minha vida. Continue hoje me libertando, me dando graça. Eu preciso do Senhor hoje. Ajuda-me. Aleluia. Isso é tremendo, mano. A Bíblia diz que Jesus mandou para casa, recomendando, não entre na aldeia. Isso significava, mãe, que a casa dele não estava na aldeia. Não é? Ele estava na aldeia. Eles estavam talvez com os amigos na aldeia, não é? Em Betsaida. Mas Jesus diz, não volte para aquela aldeia. Não é? É interessante, eu li um livro que fala sobre mudanças. Não é? Um livro muito fácil de se ler. Você lê em meia hora. Quem mexeu no meu queijo? Não é? A questão de você aceitar mudanças. Esse rapaz teve que aceitar essa mudança. Não é? Teve que aproveitar o momento novo. Não volte na aldeia. Amado, tem pessoas que sofrem e voltam ao sofrimento, e lambe o sofrimento,
e se machucam no sofrimento e fica nessa repetição assim a vida inteira. Igual, tadinho, de um urso que eu e Marisa vimos no Jardim Zoológico do Rio, né? Provavelmente o urso viveu muito tempo preso numa jaula e ele, infelizmente, passava o dia inteiro mexendo assim numa pedra, né, mãe? Arrastava a testa na pedra, assim, né? Ele tinha um lago, tinha um monte de coisa, mas ficava arrastando a testa assim, né? Muitas vezes a pessoa está assim, querido. Vá viver a beleza da santidade. Vá viver a beleza do ministério de Cristo na sua vida. Vá viver a beleza. Não volte nessa aldeia. Essa aldeia de sofrimento, essa aldeia de dor. Permita você mesmo olhar para frente. Viver o novo de Deus. Abraçar as mudanças que Deus está fazendo. Não é? Eu lembro uma senhora que a casa dela foi toda demolida. Ela disse assim: Deus vai me dar força para eu construir uma casa melhor. Eu e Marisa estamos vendo um livro que o autor diz que uma amiga dele, de 93 anos, comprou o primeiro apartamento. E ele falou assim, comprou o primeiro AP, né? E ela falou assim: eu vou reformar esse apartamento bem devagar, para que ele fique do meu jeito. Ou seja, uma pessoa de 93 anos que não tem pressa para terminar a vida. Pelo contrário, quer viver a vida que Deus deu para ela. Amado, isso é um segredo espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Olha para frente. Não volte para a aldeia. Aceite as mudanças que vêm e caminhe na santidade. O Senhor não desiste de você. Se todo o processo até agora não deu certo, Ele vai fazer tudo de novo. O importante é que Ele não desiste de você. E você também não desiste de você também. Coloque no teu coração: hoje eu vou ser a pessoa que Jesus quer que eu seja. Não vou continuar repetindo as mesmas bobagens. Nem quero mais praticar bobagem. Eu quero andar para frente, olhar para frente, né? Tem tanta coisa linda para fazer para Deus aqui na terra. É aquela figura, Marisa, que você falou, aquele homem também falou, do Snoopy e o Charles Brown, né? Charles Brown é um personagem deprimido, negativo, medonho, sombrio. E os dois estão deitados assim. E o Charlie Brown diz assim: um dia morreremos. Ao Snoopy sorri e diz assim: é verdade, mas todos os outros dias viveremos. Então foque nisso. Jesus não desiste de você. Você está vivo, você está na presença de Deus. O caminho de Deus para você é a santidade. Quando chegar a hora certa, o próprio Deus, né, levará você para o trono da graça. Amém? Glória a Deus. O próprio Senhor vai te conduzir para o céu através de um anjo. Não tenha pressa. Isso está no plano de Deus. Achei bacana. Essa noite eu fui ver o horário, mãe, do relógio e acabei apertando o aplicativo e diz assim: bom dia, dia 16 de fevereiro. Não se preocupe com o futuro. O futuro ainda não chegou. Viva o hoje. O futuro ainda não chegou. Viva o hoje. Então nós vamos viver hoje, fazendo a vontade de Deus. Hoje, caminhando do lado do Senhor. Hoje, amando e perseguindo a vontade de Deus. Jesus não deseja parar. Ele vai continuar insistindo com a nossa vida. Mas ele diz: não entre na aldeia. Vá para cá, não entre na aldeia. Né? Não volte àquela vida cega na aldeia. Vá para sua casa.
Aleluia. E esse homem voltou vendo claramente, com a visão restabelecida e distinguindo tudo de modo perfeito. É assim que Deus fará na nossa história e na nossa vida, em nome de Jesus. Jesus não desiste de você. Permaneça caminhando com Ele. Permita que Ele te tome pela tua mão. Ele não desiste de você. A palavra dele na sua vida é santidade. Ele não desiste de você. Amém? Assim também Ele não desiste da tua filha, não desiste do teu filho, não desiste do teu marido. Você é especial para Deus. Em nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse Evangelho. Realmente o Senhor não desiste de nós. Temos a graça da vida, a graça de sermos restaurados e abençoados por Ti. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Pai, nós, ó Pai, confiamos na Tua palavra. Sabemos que o Senhor hoje continuará tocando na nossa vida, impondo as mãos na nossa vida e nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Você é lindo, você é especial, você é de Deus. Amém. Querido, vamos orar por Petrópolis, né, pelas pessoas que perderam seus queridos. É muito triste, né? Ver corpos, né, mas presos nas pontes, né, pessoas mortas. Que visão terrível, né? Que o Senhor abençoe Petrópolis, que rapidamente vai ser reconstruído. Né? Oramos também pela vida do Reginaldo. Reginaldo, graças a Deus, está melhor. Ele mora lá no Mosteiro Terra Santa. Hoje ou ontem, né? Não sei se foi ontem ou vai hoje ainda para Cacoal, para continuar os exames. Mas as taxas dele estão ótimas, graças a Deus por isso. Vamos orar pela nossa família, Estevão, Lídia, Marisa, minha vida. Orar pelo nosso irmão Davi. Né? Davi ontem começou o tratamento. Graças a Deus pela vida do Davi, da Herodia, em nome de Jesus. Milena, filha da Cíntia, Letícia, vamos orar pela Milena. Amanhã o Zé Luiz vai fazer cateterismo. Cateterismo, o seu Zé Luiz, né? E a avó paterna do netinho do Lúcio, por causa do Lúcio, morreu ontem na tragédia. A avó paterna do Netinho dele. Do Lúcio. Do Fábio. Ah, do Fábio Lúcio. A avó paterna do netinho dele. A avó do netinho dele morreu ontem na tragédia do Fábio Lúcio. Hoje é aniversário da filha Simone, da Erli. Hoje é aniversário da Simone, filha da Erli. A Simone é linda, né? Uma graça. Simone e Erli são uma família muito linda. Oramos por vocês, tá? Vai ter então cajuzinho, pastel, bolo, um monte de coisa. Fábio, estamos orando pela sua família em nome de Jesus. Amém? Saúde física e emocional da Liz, né? Orar pelo seu Osmar. Hoje eu ia levar a Santa Ceia na casa do seu Osmar e tá com Covid, mãe. Né? Vou na casa da dona Berenice. Orar pelo seu Osmar, tá o Covid. Moisés, Ivete, Luzia. Um beijo para vocês. Orando também pela Marina, Maria. Madalena, querida e amada Paulinha, a Angélica, estamos orando por vocês. Amém? Deus te abençoe. Vamos colocar aqui nosso pedido de oração, nossos filhos, netos, bisnetos. Maria Lúcia Daniel tem até bisneto, olha. É tão jovem, né? Olha que coisa. Vamos estar pedindo bênção do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós podemos, pela fé, mediante a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, colocar todas as nossas causas nas tuas sagradas mãos.
colocar as pessoas que estão em luto, colocar, Pai, as pessoas que estão, Pai, sofrendo, colocar os aniversariantes que hoje estão celebrando mais um ano de vida, colocar os teus filhos que estão em tratamento médico, confiando na cura, no cuidado, no carinho, na misericórdia de Deus. Colocamos nossa família, Pai, de discernimento emocional nos namoros, nos noivados, nos casamentos, na vida profissional. Dê maturidade aos nossos filhos, dê graça, Senhor, e salvação. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, Pai, sobre os moradores de Petrópolis, que tanto necessitam do Senhor agora. Abençoa o prefeito, a administração pública, o Estado, o governo, que vai trabalhar muito para recuperar as rodovias e os lugares, Pai, que caíram. Que o Senhor dê a santidade para que não haja desvio de verbas, nem corrupção, nem superfaturamento. Pai, nos dê, Pai, um país de pessoas, Senhor, que tenha santidade na área do tratamento das finanças públicas. Senhor, tenha misericórdia. Pai, abençoa nossas igrejas, Pai. As igrejas de Petrópolis, que estarão acolhendo desabrigados. As igrejas que abriram suas portas para fazer uma ação concreta de amor ao próximo. Pai, nós abençoamos cada irmão e irmã e pedimos nesse momento, Deus, a bênção da tua graça. Continue conosco, Senhor. Ajuda-nos a fazer tua vontade. Perdoa os nossos pecados e nos enche da tua bênção. Que o nosso dia seja feliz e abençoado por ti. E que cada nome, Senhor, que está sendo escrito aqui nesse caderno de oração, seja abençoado por ti. Nós oramos, oração, o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, querido. Da Adriana Barros também. É hoje, né? Ela botou aqui pelo meu aniversário. É, aniversário da Adriana Barros. Inclusive foi a primeira as pessoas que a gente visitou logo assim que chegou, né? Vamos lá no aniversário de 50 anos da Adriana Barros. Adriana, eu sei que aí na Ponte da Saudade já tá cheio de cajuzinho, pastel de carne, bolo. Que delícia, hein? Se sobrar, leva pra gente amanhã na igreja. Parabéns, Adriana. Adriana é uma grande obreira, uma pessoa de muito valor, que ama muito a igreja. Ela é um bom exemplo, um exemplo muito forte para o nosso ministério. Parabéns, Adriana. Em nome de Jesus pelo teu aniversário. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada irmão e com cada irmã, agora e para sempre. Amém e graças a Deus. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Um beijo. Uma linda quarta-feira com o Senhor. Firme nas promessas. Em nome de Jesus. O Senhor não te abandona. A paz com Jesus é só vitória. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.